primeira pergunta que rolou num grupo é: pessoal, quanto vocês cobram em um ursinho de 20 centímetros? Aí a primeira coleguinha aqui respondeu: depende do urso, da quantidade de cores e tipo de fio. Então eu queria saber de vocês da onde que algumas pessoas acharam que a quantidade de fios interfere na precificação de uma peça. O que eu tô vendo que tá acontecendo? E não é a primeira pessoa que eu vejo falar isso. Você vai no armarinho e faz a sua compra do armarinho pensando: eu vou gastar 10 cores com a boneca. Só que nessa boneca você vai usar uma partezinha pequena de azul, verde. Como é que você vai colocar no seu cliente, colocar no preço do custo 10 modelos? Então você vai passar a notinha do seu armarinho para o cliente. Investimento sem retorno, pagamento sem retorno. É isso que o teu cliente vai sentir quando o cliente entende um pouco de artesanato. Qual é a lógica disso dentro de uma peça de amigurumi? Juro que eu não consegui entender. Fiquei aqui imaginando. Então, assim, não partam desse princípio. Se por acaso vocês têm alguma dificuldade de troca de cor, nesse sentido, quem sabe vale a pena as pessoas avaliarem um pouco mais se tem alguma outra troca de cor que seja mais interessante para a pessoa, para ela poder ser mais ágil, para poder entender mais o processo e assim não colocar esse custo para a sua peça para o seu cliente, porque não vemos lógica, não vemos fundamento nessa resposta. Qual a média? Um urso de uma cor. Aí a pessoa quer saber qual é a média de valor de um urso de uma cor só. Teve um urso que eu fiz com as cores do time de São Paulo e cobrei 70, só não lembro com quantos centímetros ficou. Vamos dar uma de cliente. Vou lá e vou pedir um urso do São Paulo, do Atlético, do Corinthians. E cada um desses ursos eu vou pagar um valor diferente? Como é que se faz para explicar isso para um cliente? Como? Então, assim, a partir do momento que você passa essa informação para o teu cliente, a primeira coisa que ele vai sentir é que você não sabe o que está falando, porque não tem lógica. Então, o que ele vai entender é que você não sabe fazer. Vai ser mais difícil você fazer por conta que tem mais cores. E não é essa a impressão que você tem que dar. Você tem que dar a impressão de que você sabe o que está fazendo. Que se é o modelo do urso é que importa. Se vai ter mais cores, menos cores, isso daí para vocês tem que fazer com o pé nas costas. Por isso que é interessante você rever o teu método de troca de cor para ver se você consegue ficar mais ágil nesse processo. Aí ela falou que pretende cobrar mais ou menos esse preço também, afinal só nós sabemos o trabalho que dá para fazer. Claro, né? Aí agora eu queria que vocês escutassem bem, abrissem bem os ouvidinhos. Teve outra aqui que falou assim: eu cobro 40, com 50% adiantado. Agora, se for em quantidade, eu dou desconto. Ok, vamos por partes. Ela já tá cobrando 40 pila no urso. A gente parte do princípio que 20 centímetros, 40 reais, um urso bem feito, bonito, com bom acabamento, né? Aí, se ela for fazer em quantidade, ela vai dar desconto. Olha que interessante. Só que tem a resposta lá pra baixo. Aí, teve outra coleguinha que perguntou: vende bem por 40? Olha, de 20 centímetros pra mim vende sim. Já fiz 8 e foi 30 reais cada para um chá de fralda. E aí, o que você acha de dar 25% de desconto em cada peça? E ela vai dar 25% de desconto em cada peça, porque ela fez 8 para um chá de fralda. Aí eu me pergunto, em qual loja que você vai comprar 10 brusinha? Vai lá na van, compra 10 brusinha. Você acha que a van vai te dar 25% de desconto? Acho que não.
Eu juro que eu não acredito que isso vai acontecer. No máximo, eles vão dar, né? A Van não dá desconto, ponto, né? Uma outra loja, tudo bem, pode ter uma negociação ali. Vão partir do princípio que se você pagar em dinheiro, cash, certo? Você vai ter ali um 4, 3,5% a 5% de desconto por conta que não vai pagar no cartão, não vai ter os encargos e tudo mais. Se o cara é muito gente boa, ele vai te dar no máximo 10%. No máximo. Agora, 25% de desconto não existe, gente. Por que que no artesanato tem que existir? Tá aí, ó, coleguinha desvalorizando coleguinha. Aí tem uma aqui que colocou 70, outra 70, outra 120. Gosto desse valor. Pera que pior. Cobro R$60 de 20 centímetros, R$80 de 30 centímetros e R$100 de 40 centímetros. Ok. 20 centímetros ela cobra 60. 40 centímetros ela cobra 100. Ela vai ter o dobro do trabalho, porque é o dobro do tamanho. E ela vai cobrar quanto? 20% mais barato. Que mania que o povo tá tendo de dar 20 e 25% de desconto por mais trabalho. Então, assim, não tem lógica isso. Aqui não tá dizendo que ela vai usar a mesma receita com fios diferentes. Isso é uma coisa. Se você usa a mesma receita com fios diferentes, você tem aí essa mobilidade de cobrar o mesmo valor para tudo. Porque o trabalho é o mesmo, só vai mudar o tamanho e o fio. Salvo quando o fio é bem fininho, que daí ele vai se tornar o quê? Miniatura. Miniatura é quase o dobro do valor de uma peça de tamanho base. Tá? Então, vamos partir desse princípio. Agora, não tem lógica a pessoa cobrar R$60 um urso de 20 centímetros e 100 um urso de 40 centímetros. Ai, meu Deus. Não sei colocar preço nas minhas peças, por isso não vendo. Ótimo, isso é perfeito. Porque uma das coisas que eu sempre falo, se você não sabe precificar as suas peças, você não está pronta para comercializá-las. Então vamos aprender mais um pouco, vamos estudar mais um pouco. Daqui um pouco você vai começar a entender e você vai começar a precificar e você vai começar a vender. Aí, debaixo dessa foto que essa moça colocou aqui, e ela colocou, são pequenos, fios com barbante 4. Aí é debaixo. Mas tem lucro. Olha que interessante essa visão dessa pessoa. Mas tem lucro, eu já penso nas costuras. Eu vendo daqui, são 8 costuras. Acho muito barato. Perfeita essa visão. Isso aqui é visão já de uma pessoa que sabe do que está falando e tem um quezinho de empreendedorismo. Nunca cobro pelos amigurumi menos que 50. Daí é complicado, né? Porque tem amigurumi que pode valer menos que isso. Por causa do tempo, por causa do tipo. Tem amigurumis aqui que eu vendo a 35, a 20 reais, porque eu sento ali e eu faço em meia hora, 1 hora. Entende? Então não tem muito o que cobrar ali. Pra mim é muito fácil. Daí a moça falou, pois é, ainda bem, preste atenção. Pois é, ainda bem que fiz vários. Fiz mais outros nesse final de ano. E o barbante cru eu ganhei. Creio que tive lucro, sim. Até porque eu amo fazer crochê. Ok. Aí assim, se você ganhou o teu material, isso não tem nada a ver. Você precisa computar isso, porque ele saiu de você, é seu. Você não pagou por ele, mas você ganhou, então ele é seu e você precisa colocar isso na sua peça, no seu custo, porque você não vai mais ter aquele fio para você trabalhar. Você vai ter que comprar outro fio. Entende que não tem lógica essas coisas que
a gente lê por aí. E uma coisa, você amar fazer crochê não tem nada a ver com você ganhar dinheiro fazendo crochê. As pessoas parecem que têm vergonha, medo, preconceito de ganhar dinheiro com artesanato. Alô, né? Como assim? O material é o de menos. Gente, eu gasto... É que nem aquela, né? Que tem em algum lugar eu vi que teve uma moça, em alguma outra postagem eu vi que teve uma moça que postou que era para multiplicar por 3 o valor do material. Aí eu venho com meu anelzinho de coração e digo assim: eu gastei 50 centavos de material aqui, eu devo cobrar R$1,50? Foi. O que eu respondo? Gente, é só pensar um pouco. Ela só cobra o material e não o tempo que ficou sentada trabalhando, porque convenhamos, tem receita que a gente tem que bater a cabeça 1000 vezes. Aí, veja bem, aí você vai para uma outra situação que eu já comentei sobre isso. Quando você compra uma receita nova, você não tem como você pegar essa receita, reproduzir e vender o seu boneco a partir da primeira peça. Não existe isso. A não ser que você seja Jedi no amigurumi. Porque senão, não existe. Você precisa fazer uma vez, fazer 2 vezes, fazer 3 vezes. Aí que você vai começar a entender a receita e ver que você pode fazer aqui mais rápido. Aqui você dá o teu jeitinho. E você vai adaptando isso para o seu conhecimento. Então, isso é furada. Comprar a receita, fazer uma vez e precificar em cima daquilo, não tem condição. Olha que bacana. Eu não cobro por tamanho, e sim por dificuldade. Perfeito! Como se fossem números de pontos no trabalho. Os mais trabalhados eu cobro mais caro. Também avalio a linha. Isso é interessante avaliar a linha, porque tem linhas que são importadas, são mais difíceis de trabalhar, não são fáceis. Tem uma linha maravilhosa que eu fiz, esse ursinho aqui, ela é fantástica, amei. Mas não é uma linha fácil, porque ela tem 12 fios. Tem outros fios deles que são menos. Mas esse que eu peguei por causa do brilho, que eu achei maravilhoso, só que é muito difícil de trabalhar com 12 fios quando você não está acostumada. Aí eu já fiz um coração depois e já foi rapidinho. Isso, colocar o fio em pauta é muito importante. Se for feito com agulha maior e fio mais grosso, são mais baratos. Ao contrário, o fio fino faz amigurumi menor, mas são mais macios, mais demorados e mais delicados, consequentemente mais caros. Palmas para esta pessoa. Gosto de... Isso aqui é outro exemplo de uma pessoa que sabe do que está falando, sabe do que está fazendo e tem aquele quesinho, aquele bichinho do empreendedorismo lá dentro dela. Porque ela sabe avaliar isso de uma forma profissional. E é isso que eu tento sempre passar para vocês, que é importante a gente se profissionalizar em qualquer situação da vida. Aí teve uma coleguinha que levou para um lado diferente em relação a pessoas que falam que faz artesanato por hobby. Gente, por favor, eu vou ler aqui a minha resposta para vocês, tá? Mas ter um hobby é fantástico. E ter o crochê ou qualquer outro artesanato como hobby também é fantástico. O artesanato cura, o artesanato é vida. E pessoas terem como hobby esse artesanato é algo espetacular. Aí, vejam o que eu coloquei aqui, que é interessante. Depois eu vou fazer essa pergunta para vocês. Qual dos 3 grupos você se encaixa? Existem 3 grupos de artesãos. Os que fazem artesanato por hobby, os que fazem do artesanato profissão e os que fazem merda. Tá? É isso, gente. Divide isso, segmenta os artesãos
que você vai se libertar um pouco mais e você vai buscar o que você realmente quer. Se você quer fazer artesanato por hobby, eu acho isso fantástico. É um modo da gente disseminar essa arte, qualquer tipo de arte do artesanato. É bom isso, ele cura, ele é vida. Artesanato é uma das melhores coisas que na minha vida aconteceu. Então, assim, não vejo problema. O problema é você que faz por hobby querer vender sem se profissionalizar. Só isso. Então, é só um detalhe que faz você sair do hobby e entrar no profissionalismo. E é muito simples fazer isso. É só com um pouco de estudo e dedicação, pronto. Eu gostaria muito que todo mundo soubesse fazer as coisas certinho. Isso é muito importante. Aí teve outra coleguinha que diz que faz por hobby, não vende amigurumis, que faço, dou de presente, eu faço doação nos hospitais e asilos onde moro. Gente, que coisa mais gratificante que você poder fazer um negócio desse? Então, não vejo problema. Daí até a moça lá concordou comigo depois que realmente não há problema nenhum de ter as pessoas, muito pelo contrário. Complicada a questão de preço, eu não vendo urso de tamanho algum por menos de 80. Coração se enche de alegria quando faço doação, mas no momento é a minha fonte de renda e valorizo minhas horas trabalhadas. Ponto. Olha que bacana isso. Se valorizem. Eu cobro por hora trabalhada porque é assim que todos ganham seus salários em qualquer profissão. Não é isso que tem que ter na cabeça da pessoa? Claro que é. Palmas para essa moça. Faço isso com meu artesanato, trabalho com bichos feitos em pedraria, cobro por hora também. Ótimo. Como cobramos a hora? Quanto sai uma hora trabalhada no crochê? Aí a outra, eu cobro R$20 a hora trabalhada. Que coisa legal. Eu acho que R$20 é um gatilho de hora trabalhada. Só que tem que ser um gatilho para quem sabe do que está fazendo, né? Sem buraquinhos, sem costura daquele jeito, sem um olho aqui, outro aqui, ou então os dois olhos lá na testa aqui, entendeu? Uma coisa meio torta, esquisita. Não, né, gente? Vamos fazer um negócio bem feitinho. Vendo a 60 e ainda assim é difícil de vender. Infelizmente as pessoas não valorizam aqui onde eu moro. Como é minha fonte de renda, então eu tiro um lucro razoável. Se colocar no papel, eu queria saber quanto que é o lucro razoável. Né? Só acho. Gente, eu já falei, cliente dá valor sim. Basta você se posicionar, se posicione, entende? Eu tenho cliente que vai na feira lá e me compra 400, 500 reais de amigurumi numa sentada. Vou dar esse pra não sei quem, esse pra não sei quem, você vai ficar pra mim, porque eu quero pra mim, encomenda isso aqui, faz não sei o quê. Então assim, tem gente, só que é a sua postura. Entendeu? Você mostrar para a pessoa que você sabe do que está fazendo, que você tem um acabamento espetacular. A valorização começa com você, isso mesmo. Começa sim, porque quando a gente se valoriza, a gente se posiciona, a gente estuda, a gente se profissionaliza, a gente sabe do que está falando, e assim você passa para o cliente uma coisa que eles precisam, que é segurança. Eles vão pesquisar sobre você, eles vão ver, sabe? Cliente sabe, ainda mais cliente que gosta de artesanato. E não se preocupem se tiver uma ou outra pessoa que porventura vai dizer que tá caro, misericórdia. Eu já escutei isso. Teve uma feira, uma das últimas feiras que eu fiz no domingo, e daí veio um homem, perguntou o preço da Emília. Aí eu falei, daí ele falou misericórdia. Daí eu falei assim, misericórdia por quê? Tá cara, né? Daí eu falei assim, então, vai fazer uma aula e vai fazer. Quero ver se você vai achar caro. Ele virou pra mim e falou, boas vendas. Entendeu? Se posiciona assim. O que aconteceu depois? A mulher dele, ela saiu metendo a boca nele. Aí veio a mulher dele e levou um urso que ela tinha gostado.
Não perguntou preço, valor, nada. Só falou, eu quero esse urso. E aí? O que aconteceu? Posicionamento. Eu não precisei ser grossa, às vezes eu sou. Quem me conhece sabe, às vezes eu sou grossa. Não precisei ser grossa, eu só falei, vai tentar fazer, compra uma aula. Temos que cobrar a hora trabalhada e o grau de dificuldade do trabalho. É isso. É, exatamente. Hora trabalhada, grau de dificuldade. É a mesma coisa? Você é uma profissional, certo? Então, você tem que saber que a sua hora trabalhada, ela vai variar. Vai ter coisas que você vai fazer com mais facilidade, mais rapidez, e outras coisas que você vai fazer com um pouco mais de dificuldade. Aí você vai, essas com mais facilidade, você pode cobrar mais barato ou cobrar exatamente certinho lá o quanto de tempo que você usou, mas você vai acabar, isso aqui também, você vai acabar compensando uma coisa pela outra. Ou você pode sim ter um critério diferente, porque se dá mais trabalho, você tem que colocar isso ali no seu custo, né? Cobre em média R$80. Se a gente põe um preço muito... Tá aí, ó. Artesã que fala de preço, pra mim, perdeu o conceito, né? Não valoriza o nosso trabalho. Eu cobrava mais barato, mas não rendia. Agora, sempre calculo os preços para não sair no prejuízo. É o mínimo que você pode fazer, né? Então, é isso. Sobre esta pergunta, é isso. Aí teve outra aqui que falou: oi, como vocês cobram amigurumi? Fiz o cachorro tal lá, gastei R$30 e levei 5 dias pra fazer. E aí? E ela levou 5 dias pra fazer um amigurumi. Quanto que ela vai cobrar? Por que ela levou 5 dias? Porque ela não tem experiência suficiente. Porque pra fazer esse cachorro, que é o cachorro de uma revista, que todo mundo já fez, sinceramente vai levar o quê? Umas 3, 4 horas fazendo cachorro? Ela levou 5 dias. Então, assim, não tem experiência. E fica imaginando como está o cachorro. Ou tá maravilhoso, ou... Agora, você querer cobrar uma coisa que você levou 5 dias para fazer, não tem como. Então, isso cai exatamente naquilo que a gente estava falando ali sobre, primeiro faça uma vez, faça 2 vezes, faça 3 vezes o negócio. O que eu faço? Já expliquei também. Eu faço isso e daí eu vendo mais barato, sabe? Eu falo que isso aqui é um teste. Aí, quando eu me sentir extremamente segura, estará perfeito. Aí eu posso cobrar, aí eu já calculei ali realmente quanto tempo que eu gasto, que eu invisto naquilo ali, o material certinho. Porque quando você começa a fazer uma peça que você nunca fez, você vai gastar mais material, o fio que você vai cortar para arrematar é maior, tem tudo isso. E tudo isso você tem que computar de uma forma ou de outra. Então, nunca na sua vida, a não ser que você seja nível Jedi. Se você for nível Jedi, beleza. Mas caso contrário, faça mais de 2 vezes a receita para você poder ter noção de quanto realmente cobrar. Eu gostei até do que ela falou, mas quando ela exemplificou com um valor assim tão... que até me deu uma coisa ruim. Eu trabalho com amigurumis. Antes de tudo, para qualquer peça, determina o valor do seu tempo de trabalho. Por exemplo, você vai querer R$1 por hora. Se você levar 10 horas fazendo em cima do valor do material, coloca os R$10 que foi sua mão de obra. Fora a embalagem e o custo da entrega. Tá. Mas ela falou que levou 5 dias para fazer. Então, assim, primeiro, o que são 5 dias? São 12 horas, 8 horas por dia, tem tudo isso, né? Então é por isso que você não pode querer, porque às vezes você tá ali fazendo, daí que nem tem um troço que eu tô fazendo lá, que faz 2 dias que eu tô fazendo, mas eu não tô fazendo só isso. Eu vou lá, eu faço um pouco, daí eu escrevo a receita, daí eu volto, faço outra coisa. E assim vai, 2, 3 dias, isso é muito normal. Mas não quer dizer que eu levei 2, 3 dias fazendo uma peça. Entendeu? Então tem muita gente que mistura isso também. Aí teve uma coleguinha
que por sorte uma outra coleguinha foi lá e me marcou para ela ver o meu vídeo, que falou que multiplica 30 por 3. Olha que beleza, né? 30 por 3. Ela levou 5 dias fazendo negócio e vai cobrar quanto? 90 pila. Mas, gente, parem de achar que tem que multiplicar por 3. Parem de achar essas coisas que não tem sentido nenhum. Essa da pessoa fazer 8 ursos e tirar 25%, essa pra mim foi o hora concurso. Então, se vocês acharem alguma coisa assim, mandem as prints pra mim. Porque assim a gente vai tirando essas dúvidas que são recorrentes, são muitas, é sempre a mesma coisa mesmo. Então a gente vai fazendo com que as pessoas se conscientizem que aquilo que elas estão achando que tá certo não é. Eu postei um vídeo antes de ontem lá no Facebook e era um cara que tava falando com o Lázaro Ramos. Eu achei muito legal o vídeo. E ele falou que ele não gostava de lidar com a ignorância dele mesmo. E imagine quando a ignorância dele juntava com a ignorância dos outros. Eu fiquei achando, aquilo foi de uma simplicidade, mas aquilo foi de uma veracidade. E o gente, assim, imagina juntar a tua ignorância com a ignorância alheia. A cagada em curso que não dá. É perigoso, porque daí o que acontece? Acontece isso, as pessoas acham que estão falando alguma coisa que vale a pena ser falado, mas não, elas estão propagando, estão ensinando errado. Aí o que vai começar a acontecer? Todo mundo vai fazer certinho errado. Olha que legal. E daí como é que se resolve isso? Hã? Então, gente, ó, me mandem as prints, acho bem bacana isso. Lembrando que artesanato é para ser feito de hobby. Ó, eu tenho vários hobbies. Eu sou médica por hobby, porque a gente é mãe, a gente medica filho, a gente medica os parentes próximos, as amigas, né? Eu sou eletricista por hobby, porque volta e meia tem que ver um troço aí que explodiu, um chuveiro que queimou. Eu sou diarista por hobby. Sou, porque às vezes tem que dar uma limpada na casa. Sou cozinheira por hobby também. Hoje em dia é por hobby, porque não é a minha profissão. Sou psicóloga por hobby. Sou coach por hobby, né? Faço marketing por hobby. Então, assim, qual o problema de fazer artesanato por hobby? Por favor, né? Então, vamos valorizar também essas pessoas que fazem por hobby, e se porventura essas pessoas querem se profissionalizar, vamos ajudar. É só isso que a gente precisa, mostrar os caminhos das pedras. Eu fico esperando vocês mandarem para mim as prints e me respondam qual dos 3 grupos você faz parte. Aqueles que fazem artesanato por hobby, aqueles que fazem do artesanato profissão, ou aqueles que fazem merda. Um beijo para todo mundo, obrigada para as pessoas que estiveram comigo. Adorei. Um beijo para vocês.